O vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Augusto Heleno agiram ontem como bombeiros, verdadeiros bombeiros mesmo, né? Ou se o Mourão preferir ventrílogo, né? Que ele já tinha falado, não sou ventrílogo do presidente, mas teve que vir a imprensa, teve que vir à frente para falar e apagar mais uma polêmica gerada por uma fala do presidente Jair Bolsonaro. Em um discurso a militares no Rio de Janeiro, o capitão reformado disse que democracia e liberdade só existem quando, abre aspas, a sua respectiva Forças Armadas assim o quer, fecha aspas. Vamos conferir um trecho então da fala do presidente. Tem esse vídeo para a gente conferir e na sequência convocar aí o Zé Maria Trindade para falar a respeito. A segunda missão será cumprida ao lado das pessoas de bem do nosso Brasil, daqueles que amam a pátria, daqueles que respeitam a família, daqueles que querem aproximação com países que têm ideologia semelhante à nossa, daqueles que amam a democracia e a liberdade. Isso, democracia e liberdade, só existe quando a sua respectiva Forças Armadas assim o quer. Tá aí, essa foi a fala do presidente Jair Bolsonaro nessa ocasião, frente aos militares da Marinha. Vamos falar com Trindade em Brasília para saber aí como é que os militares são vários no poder junto com o Bolsonaro e também no mundo político. Como é que foi a reação do pessoal aí em Brasília frente a essa declaração? Zé, bom dia. É isso, Edgar. Muito bom dia a todos. Olha, provocou incômodos, sim. A frase do presidente, como ouvimos aqui, é muito clara, né? De que a democracia e a liberdade só existem porque as Forças Armadas querem. No meio do governo, há uma grande preocupação sobre frases ditas pelo presidente Jair Bolsonaro, exatamente porque todo mundo presta muita atenção quando o presidente da República fala. É sempre assim. Ele abre uma cadeia nacional, todo mundo para ouvir o presidente. É natural que se tenha preocupação com o interior da fala, ou seja, o que ele quis dizer. Mas aqui são muitos mal entendidos. O vice-presidente, o general Hamilton Mourão, tentou ali apaziguar e citou o exemplo da Venezuela, onde é exatamente o contrário. É quando as Forças Armadas garantem a não democracia. E olha, e aí surgiu o grande debate aqui, Edgar, de que quem garante a democracia, usando uma palavra muito jargão no meio militar, que é o baluarte da democracia. É natural que seja o povo, o próprio nome, democracia, de demos, né, povo, kratos, governo. Isso significa que é um governo do povo. Então, o povo é que sustenta a democracia, só a liberdade e só a democracia com o povo. É natural que o povo seja representado no Congresso por deputados e senadores, mas por aqui o Supremo Tribunal Federal, que ficou calado nessa história, se acha a última palavra, o poder moderador e o garantidor da Constituição e da democracia. No meio militar ali, além da palavra do vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente, o ministro-chefe da GSI, Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, veio dizer que não, que o presidente está certo e que não há nenhuma polêmica e que as Forças Armadas são garantidoras da democracia. Na verdade, não são, né? Quem manda nas Forças Armadas é o presidente da República, que é o comandante em chefe das Forças Armadas. E quem garante o presidente da República é a Constituição, no caso, o Supremo, e sustentação política do Congresso Nacional. Então, veja bem que é um emaranhado e isso provocou pruridos. O presidente Jair Bolsonaro não quis desmerecer os poderes da República e quis apenas dizer sobre a importância das Forças Armadas, e foi isso que ele quis dizer, mas a palavra é que o pessoal aqui está preocupado. É tanto que as reações não foram muito fortes aí contra o presidente, não. Sim, ele deu uma tropeçada no português, apenas isso. Sim, na interpretação ali de como as palavras são colocadas, né, Zé? Que, pelo que consta, foi um discurso feito de improviso ali frente aos militares da Marinha, né, Zé? Eu vou, para corroborar o que você falou, Zé, sobre o que a definição, né, de democracia. E tem um tweet que eu gostaria de ler aqui na íntegra do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele vai nesse sentido, Zé, que você colocou, dizendo: há declarações de autoridade sobre os pilares da democracia. O principal é o povo, penso.
Constituição livremente aprovada, Executivo, Legislativo e Judiciário respeitosos dela são básicos. As Forças Armadas, nas democracias, diz o FHC, são garantidoras da vontade popular e da Constituição. Você vê, quanto de definição e de entendimento tem na precisão do que significa o termo democracia, né? Quando você joga uma frase colocada dessa maneira, precisa vir um general, falar, olha, não, ele quis dizer isso, vejam bem, aí vem o outro também, olha, ele quis dizer aquilo. É uma frase que gera aí, como eu falei no início do programa, calafrio na espinha aí dos democratas, né? Que tem aí, dos afeitos à democracia. E, Edgar, a coisa fica mais complexa porque o governo Jair Bolsonaro, ele tem uma gestão militar, eu já falei aqui sobre esta pirâmide que cerca o presidente no Palácio do Planalto, há filtros militares, todos os ministros são militares, menos Onyx Lorenzoni, que é chefe da Casa Civil, não poderia ser um militar, e existem 100 militares importantes no governo. Além de ministros, são presidentes de estatais, e os militares estão entendendo, e nós falamos muito aqui para os militares em Brasília, e os militares estão entendendo que se trata de uma fase importante para a ideia do povo sobre os militares. E se o governo começa a desandar esse debate sobre militares, aí a cúpula militar está temendo um desgaste muito grande da imagem dos militares brasileiros que está em alta. Bom dia, Zé. Olha, chega a ser uma obviedade, né, diante de uma declaração que é passível de múltiplas interpretações, é quase uma certeza, né, que os seus críticos eles vão sempre escolher a pior possível. Isso tem até um nome, né, que é viés de confirmação. Então, uma tendência, uma predisposição natural a buscar as informações e interpretá-las de acordo com a sua hipótese inicial. Então, assim, isso pode rolar consciente ou inconscientemente, mas você chega à conclusão bem antes de examinar as provas ou as evidências. E qual que é a imagem do bolsonarismo para a sua ala mais crítica? Autoritarismo. É simples assim. Então, havendo qualquer ambiguidade na fala, né, o viés de confirmação dos críticos sempre vai levar para aquela interpretação negativa daquilo que foi dito pelo presidente. Aqui eu queria abrir aspas para uma fala do nosso colega, o Joel Pinheiro da Fonseca, no 3 em 1 de ontem. Disse o Joel: do ponto de vista da verdade literal das coisas, é uma frase verdadeira. De fato, se as Forças Armadas não quiserem mais democracia, a Constituição passa a ser apenas mais um pedaço de papel sem valor algum. Isso, inclusive, me lembrou uma frase do grande comunicador aqui da Jovem Pan, o querido Emílio Surita, que diz o seguinte: a Constituição é linda, parece uma música do John Lennon. Isso aí fazendo uma alusão ao caráter garantista, programático, utópico e descolado da realidade das coisas que tem o nosso texto constitucional. Agora, o que significa a interpretação literal? É interpretar sem contexto, mas também sem viés e sem preconceito. Então, assim, objetivamente, a frase é pertinente e, como bem colocou o Zé Maria, basta avaliar pelo oposto, né? Você tem a ditadura socialista bolivariana na Venezuela, que é uma tirania alicerçada no militarismo, né? Agora, o que é importante ver? Até as alas conservadoras foram críticas a essa frase, né? Afinal de contas, assim, o ícone do conservadorismo é Winston Churchill, batiza inclusive o prédio aqui da Jovem Pan. Eu queria trazer aqui as falas de um conservador que é crítico ao governo, que é o Martim Vasquez. Ele é doutor em Ética e Filosofia Política pela USP, meu colega uspiano. Eu vou ler alguns trechos de tweet dele sobre esse tópico. Jair Bolsonaro parece não entender que as Forças Armadas sempre serão a última alternativa para o funcionamento saudável da democracia. Em outras palavras, se os militares precisam intervir em alguma coisa, é porque a democracia está prestes a virar uma tirania. Foi o que aconteceu em 64. Aparentemente, o Martim Vasquez partilha do meu entendimento de que o movimento 64, ainda que pelo menos inicialmente, foi uma contra-revolução. Então, eu queria deixar só algumas sugestões para a gente sair um pouco da binaridade, do maniqueísmo, para aguçar mesmo o pensamento crítico do ouvinte, crítico e independente.
ambiente, né? Seguir o Twitter do Martim Vasquez, @Martim Vasquez, e também tem um podcast excelente dele com o Rodrigo Constantino, que também é nosso colega de Jovem Pan, na Gazeta do Povo. É o podcast Ideias. Por que tantos brasileiros querem a intervenção militar? E aqui, cumpre a gente destacar que, segundo o Datafolha, em 2018, 78% da população confia ou confia muito nas Forças Armadas. Para efeito de comparação, só 2% nos políticos e 3% no Congresso. Eu faço parte dessa maioria que confia nos nossos militares e confio no viés democrático deles. Fala, Zé. É natural, e eu disse ontem nos Pingos nos Is exatamente essa história. Quando um governo precisa da força das armas, né, ou seja, das Forças Armadas, é porque já não existe mais democracia. Um governo mantido pela força das armas, ele geralmente é temporário, porque o povo recupera com um pouco mais de tempo, menos de tempo. Então, é isso mesmo que você falou. As Forças Armadas, elas garantem em caso de emergência. Em caso de emergência, quebre o vidro, mas nós não estamos quebrando o vidro ali para acionar a emergência, e nem o presidente Jair Bolsonaro quis dizer isso ou tentou falar isso. Zé, segura um pouco com a gente.